Você compraria um carro popular ao preço de uma Ferrari? Ou mais, pagaria por um quarto desconfortável o preço de um hotel 5 estrelas? Sim? Não? Isso é muito comum entre investidores de fundos imobiliários. Mas, nesse vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo como escolher os melhores fundos imobiliários para a sua carteira. Por aqui, Max Braga. Seja muito bem-vindo. E como eu já disse em outros vídeos dessa série, se você busca lucros rápidos e fáceis, esse não é seu lugar. Pode fechar o vídeo agora mesmo. Mas, se você quer se comprometer com o seu futuro e garantir a sua aposentadoria construindo a sua renda passiva, esse é o seu lugar. E peço que preste muita atenção no vídeo de hoje. Ele é o mais importante dessa série. Deve ser um vídeo um pouco mais longo e, claro, se precisar, assista quantas vezes quiser. Fico à sua disposição também na caixa de comentários para tirar eventuais dúvidas. Começamos com a pergunta: qual é o melhor fundo imobiliário da Bolsa Brasileira? Alguém sabe? Resposta rápida e direta. A verdade é que isso não existe. O que existe de fato é você, investidor, definir quais são os seus objetivos dentro dos seus momentos de vida. Respondido? O objetivo é multiplicar o seu dinheiro para ter uma aposentadoria mais tranquila lá na frente? Você quer ver o seu dinheiro balançar um pouco mais até alcançar isso? Ou você já tem um patrimônio construído e quer apenas gerar uma renda extra a partir do investimento em fundos imobiliários de uma forma mais conservadora? Existem fundos imobiliários excelentes para cada um desses objetivos. E se o seu momento de vida mudar, basta ajustar a sua carteira. Se você está na fase de acumulação, uma opção interessante pode ser os fundos que constroem imóveis para venda. Nesse caso, claro que o seu risco será um pouco maior e você receberá menos renda no curto prazo, mas a valorização das suas cotas tende a ser mais do que generosa. Outra opção são os fundos de shoppings e hotéis, por exemplo, que costumam ter uma renda mais irregular por conta das estações do ano e o momento da economia, mas historicamente distribuem rendimentos maiores aos seus cotistas. No caso de alguns fundos de shoppings, além do aluguel, você tem direito a receber uma parte do lucro das lojas. Legal, né? Ou seja, ao invés de apenas gastar dinheiro no shopping, na próxima data comemorativa, você pode ganhar dinheiro com ele. Agora, se o seu objetivo é receber aquela renda mensal mais previsível, algumas alternativas interessantes podem ser os fundos de galpões logísticos, lajes corporativas ou até mesmo fundos de recebíveis que compram dívidas do setor imobiliário. Ou até montar posições em todas essas classes e fazer uma carteira muito mais balanceada. Esse é o ponto fundamental da sua decisão. O quanto você está disposto a assumir de risco em troca de potencial maior retorno. Se você está dormindo tranquilo, vendo a oscilação de suas cotas, significa que está tudo bem. Ao contrário, você precisa fazer uma estratégia mais conservadora ou até perceber
que essa não é uma classe de investimentos para você. Eu preciso te lembrar novamente: investimentos em fundos imobiliários pertencem à renda variável, o que significa que, assim como um imóvel físico, um imóvel comum, eles podem ganhar ou perder valor, principalmente no curto prazo. Combinado? E como eu disse nos vídeos passados, o importante é que você tenha uma reserva consolidada, uma reserva de emergência consolidada e, o mais importante, uma carteira diversificada em fundos imobiliários. Como regra, sugiro que você tenha em torno de 8 fundos, pelo menos, em diferentes segmentos, diversificação entre estratégias e com imóveis em regiões diferentes do país. Tudo bem? Todos nós vimos como, na pandemia, os shopping centers sofreram, não é verdade? Enquanto isso, o e-commerce, com os seus galpões logísticos, disparou, já que todo mundo passou a comprar mais pela internet. Claro, já vimos a retomada do fluxo de pessoas em shoppings, e isso ajudou no desempenho desses. Mas observamos ainda um processo mais lento na retomada de pessoas aos escritórios, devido às empresas que ainda adotam um modelo híbrido de trabalho. A lição que fica é que é impossível prever as adversidades, mas nós podemos estar preparados para elas, fazendo a diversificação na nossa carteira. Deu para entender até aqui? A ordem do dia é fazer uma carteira focada nos seus objetivos e com um certo nível de diversificação para balancear as adversidades. Eu separei 7 diferenciais que nós devemos olhar com lupa para identificar os melhores fundos imobiliários e também o melhor momento de comprá-los. Atenção! Você deve olhar sempre em conjunto, analisando os fundos que atuam no mesmo segmento. Comparar banana com banana, certo? Eu, por hora, vou focar nos fundos de tijolos, que são aqueles que compram outros imóveis físicos. Tudo bem? A primeira coisa que você deve buscar em um fundo imobiliário é a baixa taxa de vacância. A taxa de vacância diz quanto da área de um fundo imobiliário está deixando de ser alugada. Se um fundo tem cerca de 5.000 metros quadrados, por exemplo, e um espaço desocupado de 500 metros, significa que ele tem uma taxa de vacância de 10%. É uma taxa de vacância baixa e é um indicador excelente para o fundo, porque significa mais renda na sua mão e maior poder de negociação com os inquilinos. Normalmente, mais imóveis alugados são um sinal de boa localização e de um bom imóvel, o que permite a cobrança de aluguéis mais altos. Busque por fundos com uma taxa de vacância mais baixa, mas sempre atento às exceções. Um fundo pode estar com uma taxa de vacância mais alta, mas por uma questão momentânea. Se há sinais que essa classe tem potencial de subir por um evento como a abertura dos shoppings após a pandemia, por exemplo, fique de olho. Da mesma forma, atente-se a fundos com poucos ativos. Pense que se um fundo possui um único imóvel e esse inquilino vem a deixar o imóvel, você vai ser diretamente impactado. Por isso,
quanto maior for o patrimônio, maior for o número de inquilinos e maior também for o número de regiões em que esse fundo possui imóveis, é o melhor. Se o seu FII for muito concentrado, as chances de um inquilino inadimplente ou de um imóvel vazio te deixam sem renda em algum momento, aumentam. Então, como regra, quanto mais inquilinos, mais imóveis, mais regiões o fundo estiver presente, melhor. Mas, mais do que números, o foco precisa estar na qualidade. Inquilinos de primeira linha valem mais do que inquilinos problemáticos. Acho que isso é claro para todos. O imóvel AAA, assim por se dizer, pode valer mais do que vários prédios de segunda linha. E, principalmente, uma boa localização vale mais do que muitas regiões não centrais. Terceiro, dividend yield atrativo e consistente. Calma, eu explico o nome complicado. Dividend yield é a relação entre o aluguel que esse fundo pagou nos últimos 12 meses com o preço que a sua cota está sendo negociada na bolsa nesse momento. Um exemplo, você tem um fundo imobiliário que a cota custa R$100 e ele pagou por cota no último ano R$10. Isso significa então que o dividend yield desse fundo é de 10% ao ano. Tudo bem? Entendido? E outra, o dividend yield, ele ajuda a medir, ajuda a gente a identificar a eficiência de um fundo imobiliário em rentabilizar os seus imóveis e, claro, também o quanto ele está oferecendo em relação ao prêmio da renda fixa, que é os aluguéis. Combinado? Pessoal, atenção! Muitos investidores olham apenas esse índice na hora de escolher os seus fundos imobiliários e acabam perdendo dinheiro. Isso acontece porque o dividend yield representa apenas o passado dos rendimentos que esse fundo imobiliário distribuiu. E você já sabe, certo? Rentabilidades passadas não são garantias de rentabilidades futuras. Sacou? Por isso, sempre olhe para um histórico mais longo do fundo, para ver se o resultado é sustentável ao longo do tempo. Mas olhe para frente também. Se os imóveis do seu fundo ficassem vazios hoje, eles seriam disputados por novos inquilinos amanhã? Procure sempre por qualidade. E os dividendos na sua conta vão seguir os fundamentos. Entramos então na gestão de ponta. Esse é um dos grandes diferenciais dos fundos imobiliários. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está contratando uma equipe de gestores profissionais do mercado imobiliário para trabalhar para você. O gestor de um fundo imobiliário é quem decide quais imóveis comprar e quais vender. Ele também negocia os melhores e é o responsável por fazer uma análise minuciosa de risco dos inquilinos. Por isso, ter gestores talentosos ao seu lado pode ter um impacto importante na rentabilidade do seu fundo. Duas formas de entender se um gestor tem feito um bom trabalho é avaliar a sua vacância, se ela é baixa, e se os rendimentos têm batido a média do mercado em períodos mais longos. Gestores acabam tendo um incentivo a mais para entregarem os melhores retornos aos cotistas em fundos que cobram taxa de performance. Opa, parece algo negativo, correto?
Mas não. A taxa de performance é um ganha-ganha. Ela funciona como uma remuneração variável do gestor, que é cobrada apenas quando o fundo supera um índice estabelecido pelo gestor, que normalmente é o próprio fixo que o fundo já paga. Assim, você incentiva o gestor a buscar os melhores negócios e impulsionar os seus rendimentos. Lembram da pergunta que eu fiz no início do vídeo? Vou fazê-la novamente de uma maneira diferente. Você prefere comprar um carro popular ao preço de uma Ferrari ou comprar uma Ferrari ao preço de um carro popular? Se você escolheu a segunda opção, você deve sempre olhar se o fundo que você comprou na Bolsa de Valores reflete, o valor da cota dele reflete a real situação dos imóveis físicos que ele possui. E esse é o próximo indicador que eu vou te mostrar. Então, vamos à forma mais simples de saber isso, que é dividir o preço de mercado pelo valor patrimonial, o chamado P sobre VP. Não se preocupe com fórmulas matemáticas complicadas. Qualquer site comparador de fundos imobiliários traz essa informação para você. E assim, você consegue saber se é um bom momento para finalmente comprar a cota daquele fundo. De forma geral, se esse indicador estiver muito acima de 1,20, 1,20, significa que você está pagando muito caro pela cota. Se ele estiver entre 0,8 e 1, pode significar uma oportunidade de compra. Atenção, fique alerta. Se o P sobre VP estiver barato demais, isso costuma acontecer, por exemplo, quando o fundo está com dificuldade para pagar algum de seus imóveis ou até mesmo porque o imóvel perdeu seus fundamentos. Entramos então na boa liquidez. A agilidade para comprar e vender as cotas é uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários, frente aos imóveis tradicionais. Mas isso você já aprendeu. Mesmo entre os FIIs, há ativos que você consegue transformar em dinheiro com mais ou menos velocidade. A liquidez é, inclusive, uma métrica importante que utilizamos para compor o índice de risco na plataforma da XP de fundos imobiliários. Quanto mais líquido o fundo, melhor. Por isso, como regra, prefira fundos imobiliários que negociem próximos a 1 milhão por dia. Isso facilita a sua vida caso você queira vender suas cotas e evita distorções de preço no dia que houver pouca negociação. Mas por que é importante que um fundo imobiliário cresça? Calma, eu te conto. Por lei, um fundo imobiliário ele precisa distribuir 95% do seu lucro semestral aos cotistas. E aí, com esses 5% que sobra, fica difícil comprar novos imóveis. Assim, a forma de levantar recursos, capital, para fazer novas aquisições, são fazer, primeiro, grandes reformas que valorizem o patrimônio desse fundo ou a emissão de novas cotas. Porque fundos que fazem isso com mais frequência aproveitam melhores oportunidades no mercado imobiliário, além deles diversificarem o seu patrimônio dos fundos. Busque sempre por fundos que crescem de uma forma estratégica e com foco na qualidade de seus imóveis. O último indicador que devemos observar exige um pouco mais de conhecimento, mas pode ter um impacto decisivo na performance da sua carteira. Você entende
de tempos em tempos, os preços dos imóveis sobem consideravelmente e depois caem antes de começar a subir novamente, correto? Esses movimentos são chamados de ciclos imobiliários e acontecem por um descasamento entre a oferta e a demanda dos imóveis no mercado. Quando a demanda está alta, muitos imóveis ainda estão começando a ser construídos. Mas quando são lançados anos depois, a demanda já não é mais a mesma. Em geral, os ciclos imobiliários dividem-se em 4 fases. Vamos ver? 1. Recessão. É quando os preços dos imóveis caem por conta do excesso de oferta. Lembra que eu te falei da importância de ter excelentes imóveis? Lembra? Fundos imobiliários que possuem imóveis de primeira linha são os que menos sofrem nesse momento. Correto? 2. Recuperação. A vacância começa a cair porque os lançamentos diminuíram. Pararam de construir lá atrás. Mas os preços pararam de cair também. O mercado segue cauteloso. Aqui costuma ser um excelente momento para ir às compras e comprar barato. 3. Expansão. É quando a vacância está muito baixa e os preços estão em alta. Isso anima os investidores e as construtoras começam o ciclo novamente, começam a pisar no acelerador. E por fim, 4. Super oferta. Os preços pararam de subir. Novamente, o excesso de entregas começa a aumentar a taxa de vacância. Nessa fase, o mercado ainda está super confiante. Costuma ser um ótimo momento para você, embolsar, vender os seus ativos. Alerta de jargão de mercado. Segura aí. Comprar ao som de canhões e vender ao som de violinos. Dito por ninguém menos do que Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo. Como duvidar, né? Voltando aos ciclos imobiliários, então, essas 4 fases juntas podem durar entre 5 e 10 anos, normalmente. O mais interessante dos ciclos imobiliários é que eles acontecem em tempos diferentes, em cada segmento, em segmentos diferentes e mais, em cada região do país. Sempre haverá um ciclo começando ou recomeçando em algum lugar, o que significa que existem oportunidades sempre. Elas estão sempre por aí. Cabe a você, investidor, identificá-las e aproveitá-las. Tudo que é bom dura pouco. Assim chegamos então ao final do 3º vídeo sobre fundos imobiliários, onde eu estou te ensinando do zero a construir a sua renda passiva e assim garantir a sua aposentadoria. Quero saber a sua opinião sobre esse conteúdo ou tirar a sua dúvida na caixa de comentários, tá bom? Aproveita para se inscrever e compartilhar com os seus melhores amigos, beleza? Para quem não pegou a planilha no 2º vídeo e para conseguir fazer as contas de quanto precisa investir para viver de renda, vou deixar o link novamente aqui na descrição. E claro, o último vídeo dessa série, que estará no ar na quinta-feira que vem, virá com uma surpresa especial, 100% gratuita e sem letrinha miúda, tá? Pode confiar, isso mesmo, 100% gratuito. Um presente que tem o potencial de impulsionar você no seu caminho de viver de renda, garantir a sua aposentadoria. Nos vemos então no próximo vídeo
Muito obrigado a todos. Tchau.